Módulo 2. Reconhecer as generalidades sobre a anatomia do sistema esquelético. Osteologia. Agora vamos descrever os aspectos gerais dos elementos ósseos do corpo humano. Esse estudo é denominado de osteologia, que significa estudo dos ossos. O sistema esquelético é composto por um elemento principal, o osso. Esse elemento pode ser considerado um órgão. O osso por si só é um tecido vivo complexo e dinâmico e está sempre submetido a processos de remodelamento, construção de novo tecido ósseo e degradação de tecido ósseo velho. O esqueleto humano em uma vista anterior, lateral e posterior. Funções. O sistema esquelético possui inúmeras funções, a saber: objeto com interação, suporte, serve de arcabouço de sustentação para o corpo, e providencia pontos de inserção para os tendões da grande maioria dos músculos esqueléticos. Músculos esqueléticos inseridos nos ossos. Proteção. Devido à sua resistência, os ossos protegem diversos órgãos de lesões. O crânio, por exemplo, protege os elementos do sistema nervoso central, enquanto a caixa torácica protege o coração e os pulmões. A caixa torácica protegendo o coração e os pulmões. Movimento. São considerados elementos passivos na dinâmica do movimento, mas são imprescindíveis para tal. Os ossos em movimento. Homeostase mineral. Armazenamento de triglicerídeos. Armazenam diversos minerais, em homeostase mineral. Armazenam diversos minerais, em especial, cálcio e fósforo, e são capazes de liberar esses minerais de acordo com a necessidade. O tecido ósseo atuante na homeostase mineral. Armazenamento de triglicerídeos. Hematopoese. Divisões do esqueleto. Armazenamento de triglicerídeos. Na vida adulta, o canal medular dos ossos longos é comumente preenchido por gordura, denominada de medula óssea amarela, o que faz com que os ossos sejam potenciais reservatórios de energia. A medula óssea amarela. Hematopoese. Divisões do esqueleto. O número de hematopoese. Alguns ossos possuem a chamada medula óssea vermelha, que é capaz de gerar células sanguíneas vermelhas, brancas e plaquetas, no processo conhecido como hematopoese ou hematocitopoese. Essa característica é mais observada durante o período embrionário, mas alguns ossos na vida adulta ainda retêm medula óssea vermelha, como o osso da pelve, o externo e as vértebras. Cabe notar que procedimentos de coleta de medula óssea são frequentemente realizados nesses ossos. A medula óssea vermelha. Divisões do esqueleto. O número de ossos no esqueleto pode variar para mais ou para menos de acordo com aspectos como a idade ou as variações anatômicas. O esqueleto adulto possui, em média, 206 ossos. Nas crianças, o número é frequentemente maior, pois algumas partes de ossos específicos só irão se fundir ao longo da vida. Já os idosos possuem número menor de ossos, visto que há uma ossificação das articulações e subsequente fusão fisiológica de ossos, sinostose fisiológica. O esqueleto humano pode ser dividido em duas grandes porções, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Escolha uma das etapas a seguir. Esqueleto axial. Compreende os ossos que se situam no eixo central do corpo humano. Esqueleto apendicular. Compreende os ossos que estão nos membros e nos seus cíngulos. Um cíngulo é definido pelo conjunto de ossos que conectam o esqueleto apendicular ao esqueleto axial. No membro superior, o cíngulo é composto pela clavícula e escápula, enquanto no membro inferior, o cíngulo é composto pelo osso da pelve, ilho, isco e pubis, pois conectam, respectivamente, o húmero e o fêmur ao esqueleto axial. Esqueleto apendicular e esqueleto axial. Constituição dos ossos. Em nível microscópico, o tecido ósseo possui uma abundante matriz extracelular que circunda as células ósseas de fato. Essa matriz possui em sua constituição em torno de 15% de água, 30% de colágeno e 55% de sais minerais cristalizados,
fosfato de cálcio e hidróxido de cálcio que formam, juntos, cristais de hidroxiapatita. Esse elemento mineral confere rigidez ao osso, enquanto o colágeno confere a flexibilidade e força de tensão. Além desses elementos, o tecido ósseo possui células específicas que estudaremos sucintamente a seguir. Células osteoprogenitoras são células não especializadas que derivam do mesênquima. São células precursoras dos osteoblastos. Osteoblastos são células ósseas jovens que possuem a função de criar tecido ósseo. Assim sendo, elas sintetizam e secretam colágeno e outros componentes para formar a matriz extracelular óssea, além de começarem o processo de calcificação. Osteócitos são células ósseas maduras. Nada mais são que osteoblastos que já secretaram o suficiente de matriz e ficaram presos nessa própria sintetização. São as células principais do tecido ósseo e são fundamentais para o metabolismo deste. Osteoclastos são células ósseas gigantes, derivadas da união de monócitos, um tipo de célula sanguínea branca. Enquanto os osteoblastos são responsáveis pela construção de tecido ósseo, os osteoclastos possuem a função de degradar esse tecido, reabsorção óssea. Estruturas de um osso. Ainda, há a existência de pequenos espaços entre todos esses elementos estudados anteriormente. Esses espaços podem servir como canais sanguíneos ou armazenamento de medula óssea. De acordo com a distribuição desses espaços, um osso pode ser classificado como compacto ou esponjoso. Objeto com interação. Tecido ósseo compacto. Tecido ósseo esponjoso. Classificação dos ossos. Tecido ósseo compacto. É caracterizado por ter poucos espaços entre os elementos de constituição óssea. O osso compacto é mais rígido e resistente. Está presente na diáfise de ossos longos, por exemplo. Possui uma unidade estrutural fundamental, denominada de ósseo ou sistema de Avers. Esses ósseos possuem lamelas que se dispõem ao redor de um canal central, canal de Avers, que permite a passagem de vasos e nervos, além de serem paralelos à longitude do osso. Existe, no tecido ósseo compacto, a presença de canais transversais, denominados de canais perfurantes, canais de Volkmann, que se conectam com a cavidade medular, periósteo e o canal central. Tecido ósseo esponjoso. Também conhecido como trabecular. Está situado no interior dos ossos, geralmente protegido por uma camada de osso compacto. Possui uma série de trabéculas e entre essas trabéculas, existe uma série de pequenos espaços que podem ser vistos a olho nu. Esses espaços estão repletos de medula óssea vermelha, nos ossos curtos, e medula óssea amarela, nos ossos longos adultos. As trabéculas do osso esponjoso ficam dispostas de forma orientada, no que se conhece como linhas de estresse, e permitem que um determinado osso resista a uma pressão sem ser lesionado. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, na cabeça do fêmur, que recebe cargas do corpo na posição ortostática. Diagrama dos canais de Avers e canais de Volkmann, e seus vasos correspondentes. Classificação dos ossos. Os ossos do corpo humano podem ser classificados em grandes 5 ou 6 categorias, de acordo com seu formato e autor, a saber: objeto com interação. Ossos longos. Por definição, possuem um comprimento maior que a largura. Grande parte dos ossos longos pertencem ao esqueleto apendicular, como por exemplo, o húmero, fêmur, as falanges, a una, fíbula, entre outros. Ossos curtos. São ossos com um formato cuboide que possuem medidas comprimento e largura similares. Os ossos do carpo e do tarso são bons exemplos de ossos curtos. Ossos planos. São ossos com uma ampla superfície fina, como os ossos do neurocrânio, o externo, as costelas e a escápula. Os ossos planos possuem uma disposição específica de tecido ósseo compacto e esponjoso. Nos ossos do crânio, por exemplo, há uma camada de osso esponjoso interposta entre duas camadas de osso compacto, disposição conhecida como díploe. Ossos irregulares. São ossos que possuem formatos complexos que não podem ser agrupados nas categorias estudadas anteriormente.
Como exemplo, podemos citar as vértebras, o osso do quadril e alguns ossos do viscerocrânio, face. Ossos sesamoides. São ossos que se desenvolvem dentro de tendões nos quais há considerável atrito ou estresse físico. Variam imensamente de número de pessoa para pessoa, e nem sempre estão completamente ossificados. São, geralmente, pequenos em diâmetro. O maior osso sesamoide do corpo humano é a patela, situada no tendão do músculo quadríceps femoral. Os ossos sesamoides auxiliam na proteção do tendão e podem funcionar como uma polia, diminuindo o esforço que um determinado músculo necessita fazer para realizar um movimento. Ossos suturais. Alguns autores consideram os ossos suturais, antigamente denominados de ossos gormianos, como uma classificação. São definidos como ossos situados nas suturas, um tipo de articulação, dos ossos do crânio. Variam consideravelmente e podem ser considerados como variações anatômicas. Tipos de ossos. Características de um osso longo. Morfologicamente, os ossos longos possuem a maior complexidade, pois possuem um maior número de elementos e divisões macroscópicas. Iremos analisá-las, fazendo referência aos demais tipos de ossos quando necessário. Um osso longo típico possui as seguintes porções. Diáfise é definida como o corpo do osso, ou seja, a porção mais longa, central e cilíndrica. Há presença significativa de tecido ósseo compacto. Epífise são as extremidades do osso e, por isso, podem ser chamadas de epífise proximal e epífise distal. Há presença significativa de tecido ósseo trabecular. Metáfise são as regiões entre as epífises e as diáfises. São importantes durante o crescimento ósseo, pois nessa região está situada a placa epifisária ou disco epifisário, uma estrutura de cartilagem hialina que permite que o osso cresça em comprimento. Após cumprir seu papel, essa placa se ossifica e se torna somente uma linha, denominada de linha epifisária, Berensen, Olsen 2015. Cartilagem articular é um revestimento cartilaginoso que cobre parte da epífise de um osso que se articula. Está presente não somente em ossos longos, mas nos demais tipos de ossos, exatamente nessas mesmas porções onde há uma articulação. Canal medular é um canal geralmente cilíndrico, situado internamente à diáfise. É preenchido por medula óssea amarela nos adultos. Essa cavidade diminui o peso de um osso sem perda de resistência. Anatomia de um osso. Camadas de revestimento de um osso, nutrição e inervação. Além de todos os elementos de constituição que já estudamos, um osso é provido de duas camadas, a saber. Escolha uma das etapas a seguir. Periósteo. Altamente vascularizado e inervado. Os vasos sanguíneos são mais abundantes nas porções que possuem tecido ósseo trabecular, medula óssea vermelha. E esses periósteo. Uma membrana resistente de tecido conjuntivo. Está associada ao suprimento sanguíneo e à inervação de um osso. O periósteo auxilia no crescimento do osso, porém somente em espessura. Além de ter papel de proteção, o periósteo possui funções como acelerar processo de reparo de fraturas, nutrição e inervação, e serve como ponto de ancoragem para ligamentos e músculos. Endósteo. É uma camada fina que reveste a superfície interna do canal medular, possui função de vascularização, assim como o periósteo. O osso é altamente vascularizado e inervado. Os vasos sanguíneos são mais abundantes nas porções que possuem tecido ósseo trabecular, medula óssea vermelha. E esses vasos e nervos penetram no osso através do periósteo. Para fins de descrição da vascularização e inervação de um osso, iremos utilizar os ossos longos como exemplo. Escolha uma das etapas a seguir. Artérias periosteais. Artérias periosteais. São artérias pequenas que nutrem o periósteo e a parte externa do osso compacto, entram pela diáfise através dos canais perfurantes, de Volkmann. Artéria nutrícia. É uma artéria de maior calibre, e frequentemente entra na diáfise do osso através de um forame, denominado de forame nutrício.
Ao entrar na superfície interna do osso, divide-se em dois grandes ramos, distal e proximal, que seguem para suas respectivas extremidades. Essa artéria e seus ramos irão nutrir a superfície interna do tecido compacto, o tecido esponjoso e as placas epifisárias. Artérias epifisárias e metafisária. São artérias de menor calibre, que irão irrigar também suas respectivas porções. Formam uma rede anastomótica com os vasos nutrícios. Atenção! Cabe salientar que a drenagem venosa é paralela à irrigação arterial. Portanto, as veias que drenam o osso podem ser denominadas de veias nutrícias, veias epifisárias, veias metafisárias e veias periosteais. Da mesma maneira, os nervos correm junto com esses dois elementos, constituindo o que se chama de feixe vasculo-nervoso. A inervação do periósteo é rica em fibras sensoriais, que são responsáveis por carrearem informações de dor. Isso explica a dor causada por fraturas, doenças ósseas e em procedimentos como biópsia de medula óssea. Muret et al., 2019. Estrutura de um osso longo, húmero, demonstrando a vascularização. Características das superfícies ósseas. Ao se deparar com um osso, note que ele apresenta uma série de acidentes e irregularidades que podem ser definidos e rotulados de diversas maneiras. Essas irregularidades das superfícies, também denominadas de pontos de reparo ou acidentes ósseos, são mais fáceis de serem observadas em um osso isolado e seco, no qual o periósteo e a cartilagem articular foram removidos previamente. São mais salientes de acordo com a tensão devido à atração de tendões, músculos, ligamentos ou pela relação do osso com um vaso, nervo ou tendão. Nesse sentido, podemos dividir essas impressões em duas categorias: as aberturas e depressões. Os processos ou proeminências denominados antigamente de apófises. Na tabela a seguir, iremos dar nome a algumas dessas impressões e defini-las. Tabela 2. Tipos de superfícies e processos encontradas nos ossos. A. Aberturas e depressões. Definição. Fissura. Fenda entre partes adjacentes de ossos. Permite a passagem de vasos e nervos. Forame. Abertura circular ou ovalada que permite a passagem de vasos e nervos. Fossa. Depressão rasa. Fóvea. Depressão profunda, porém pequena. Meato. Abertura tubular. Sulco. Túnel sem teto, ao longo de uma superfície óssea. Acomoda vasos, nervos ou tendões. B. Processos ou proeminências. Definição. Côndilo. Protuberância arredondada e larga, possui superfície articular. Cabeça. Projeção articular arredondada, geralmente próxima ao colo, pescoço de um osso. Crista. Elevação áspera e longa, frequentemente situada nas bordas de um osso. Epicôndilo. Projeção situada nas extremidades de um côndilo. Linha. Similar a uma crista, mas menos proeminente. Alguns autores também a chamam de borda. Processo. Qualquer projeção alongada e fina. Trocânter. Projeção óssea larga. Tubérculo. Projeção óssea arredondada de tamanho variável. Tuberosidade. Projeção de tamanho variável com superfície irregular. Espinha. Projeção de tamanho pequeno. Seio. Ampla cavidade no osso. Atenção! Para a visualização completa da tabela, utilize a rolagem horizontal. Tipos de superfícies e processos encontradas nos ossos. Imagem: Márcio Antônio Babinski. Ossificação. O processo de formação óssea é denominado de ossificação, ou osteogênese, e ocorre em 4 situações. Escolha uma das etapas a seguir.
01, 02. Formação inicial dos ossos durante o período embrionário. 02, 03, 0. Ocorre em 4 situações. Escolha 1. Ossificação. O processo de formação óssea é denominado de ossificação, ou osteogênese, e ocorre em 4 situações. Escolha uma das etapas a seguir. 01. A formação inicial dos ossos durante o período embrionário. 02. Durante o crescimento dos ossos até a idade adulta. 03. Durante a remodelação óssea, substituição de osso velho por novo tecido ósseo ao longo da vida. 04. Durante o reparo de fraturas. Existem 2 modalidades de osteogênese. Ambas envolvem a substituição de um tecido conjuntivo pré-existente por osso, porém ocorrem de modo diferente. No primeiro tipo de ossificação, denominado de intramembranosa, o osso se forma diretamente no mesênquima, que é organizado em camadas semelhantes a folhas que lembram membranas. No segundo tipo, denominado de ossificação endocondral, o osso se forma a partir de um molde de cartilagem hialina. Ossificação intramembranosa é a forma mais simples de ossificação. Os ossos planos do crânio, a maioria dos ossos faciais, parte da mandíbula e a parte medial da clavícula passam por esse tipo de processo. Nos ossos do crânio, as fontanelas, conhecidas popularmente como moleiras, são frutos da ossificação intramembranosa. Esses fontículos permitem a passagem do feto pelo canal vaginal e posteriormente se ossificam. A ossificação intramembranosa tem as seguintes etapas. Primeira etapa: desenvolvimento do centro de ossificação. No local onde o osso se desenvolverá, sinais químicos específicos fazem com que as células do mesênquima se agrupem e se diferenciem primeiro em células osteoprogenitoras e depois em osteoblastos. O local desse aglomerado é denominado centro de ossificação. Os osteoblastos secretam a matriz extracelular orgânica do osso até serem circundados por ela. Segunda etapa: calcificação. A secreção da matriz extracelular cessa e, ao longo dos dias, ocorre um depósito de cálcio e demais sais minerais e a matriz extracelular endurece ou calcifica. Terceira etapa: formação de trabéculas. À medida que a matriz extracelular óssea se forma, ela se desenvolve em trabéculas que se fundem para formar o tecido ósseo esponjoso ao redor da rede de vasos sanguíneos. O tecido conjuntivo ao redor dos vasos sanguíneos nas trabéculas se diferencia em medula óssea vermelha. Quarta etapa: desenvolvimento do periósteo. Em conjunto com a formação de trabéculas, o mesênquima se condensa na periferia do osso e forma o periósteo. Uma fina camada de osso compacto substitui as camadas superficiais do osso esponjoso, enquanto este é preservado no centro. Após isso, o osso é constantemente remodelado até chegar ao seu tamanho e forma normais para a vida adulta. Ossificação endocondral. Nessa forma de ossificação, há a formação de osso a partir de um molde de cartilagem hialina. A grande maioria dos ossos do corpo humano são formados a partir desse tipo. Primeira etapa: desenvolvimento do modelo de cartilagem. No local onde o osso vai se formar, mensagens químicas específicas fazem com que as células do mesênquima se aglomerem na forma geral do futuro osso e se desenvolvam em condroblastos, que secretam cartilagem hialina na forma do molde. Uma cobertura chamada pericôndrio se desenvolve em torno do modelo de cartilagem. Segunda etapa: crescimento do molde de cartilagem. Uma vez que os condroblastos ficam profundamente enterrados na matriz extracelular da cartilagem, eles se tornam condrócitos. O molde de cartilagem cresce em comprimento por divisão celular contínua de condrócitos, acompanhada por mais secreção da matriz extracelular da cartilagem, crescimento intersticial. O crescimento em espessura se dá pelo acúmulo da matriz extracelular na superfície do molde, por novos condroblastos, crescimento aposicional.
Terceira etapa: desenvolvimento do centro de ossificação primário. A ossificação primária vai da superfície externa para a interna do osso. Uma artéria nutrícia penetra no pericôndrio e no molde cartilaginoso, que por sua vez faz com que as células osteoprogenitoras no pericôndrio virem osteoblastos. Já a formação do periósteo. No centro do molde, há o aparecimento de um centro de ossificação primário, uma região onde o tecido ósseo substituirá a maior parte da cartilagem. A ossificação primária se espalha a partir desse local central em direção a ambas as extremidades. Quarta etapa: desenvolvimento do canal medular. À medida que o centro de ossificação primário cresce em direção às extremidades do osso, os osteoclastos quebram algumas das trabéculas ósseas esponjosas recém-formadas. Essa atividade forma o canal medular na diáfise. A parede do corpo é substituída por osso compacto. Quinta etapa: desenvolvimento dos centros de ossificação secundários. Quando ramos da artéria epifisária entram nas epífises, centros de ossificação secundários se desenvolvem, geralmente por volta da época do nascimento. A formação óssea é semelhante ao que ocorre nos centros de ossificação primários, porém o osso esponjoso permanece. Sexta etapa: formação da cartilagem articular e da placa epifisária. A cartilagem hialina que recobre as epífises torna-se a cartilagem articular. Antes da idade adulta, a cartilagem hialina permanece entre a diáfise e a epífise como disco epifisário ou placa epifisária de crescimento, região responsável pelo crescimento longitudinal dos ossos longos, como já visto anteriormente. Esse processo ocorre até o início da vida adulta. Anatomia do sistema ósseo. O especialista José Carlos Siciliano Oliveira apresenta um resumo do módulo, abordando todos os subtópicos descritos neste módulo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Carlos Siciliano, sou mestre em saúde da família, especialista em anatomia e biomecânica, e a gente vai falar com vocês hoje sobre o sistema esquelético, sobre osteologia, os ossos, né? Quando a gente começa a olhar para esse osso, a gente pensa, legal, a gente tem um osso, que é uma estrutura do nosso corpo humano, é o que vai servir como suporte, como base para esse corpo. Aí você pergunta, qual é a função dele? Simples. Eu sempre brinco lá, né? Você vê, proteção. O osso ele tem uma função de proteção, ele protege, né, os meus órgãos vitais. Quando eu olho para o outro osso, ele tem uma função de suporte, ele serve como um arcabouço, ele serve como ponto de fixação de tecidos, de estruturas nesse corpo, ele forma um arcabouço do nosso corpo. Uma outra função desse osso que a gente tem, quando a gente olha para ele, é uma função de movimentação. O nosso esqueleto, na verdade, o nosso corpo, ele se movimenta como se fosse um braço de alavancas, né? A gente tem um osso, o músculo e a articulação, que a gente também vai falar do músculo da articulação. E esse braço de alavanca, né, essa alavanca, essa barra rígida, é esse osso que vai fazer o movimento, né? Quem vai gerar essa força aí são as outras estruturas. Quem vai dizer o movimento, como é que é feito, é a articulação, mas a força ali, o movimento da estrutura rígida é dado pelo osso. A gente tem uma função de depósito de minerais quando você olha para esse osso. Então a gente fala lá que ele tem minerais de fósforo, cálcio, potássio, tem tudo essas estruturas presas no nosso osso lá, e à medida que o meu corpo precisa, ele vai liberando, tá? E o meu osso ele também tem uma função hematopoética. A medula óssea dos ossos longos, ela tem a função ali de produção de células sanguíneas. Então a gente vê lá, né, eu sempre brinco nas aulas, por que será que as mulheres dominam os homens? É porque a gente fala o seguinte, né, o P, né, de por que seria proteção, será o suporte, mulheres, movimento, né, dominam. A gente fala do depósito de minerais e homens, a gente fala justamente da hematopoese. Então por que será que as mulheres dominam os homens? É uma brincadeira que a gente faz em aula para poder decorar as funções do nosso esqueleto. Um outro ponto importante quando a gente olha é que esse esqueleto ele é dividido. Ele é dividido em dois esqueletos. Um esqueleto que eu chamo de esqueleto axial, e esse esqueleto axial ele tem uma função de proteção, aí a função principal desse esqueleto axial, né, que forma o eixo central, composto pela cabeça, pela coluna vertebral e pelo meu tórax, ele tem essa função de proteção, e eu tenho o esqueleto apendicular,
que são os meus membros superiores e membros inferiores, que ele tem a função de movimentação. Quando você olha para esse esqueleto, legal, esqueleto axial, aí você olha para ele, cabeça lá, ela protege o encéfalo, a minha medula espinhal, a minha coluna vertebral protege a medula espinhal, e o meu tórax protege quem? Os órgãos vitais. E aí você vê que esse esqueleto ele é composto por ossos. E esses ossos são estruturas que a gente vai olhar para eles e eles simplesmente vão ter diferença em termos da sua composição. Eu tenho 3 tipos de substâncias principais. A gente fala lá, né? Quando a substância óssea, a gente fala da substância compacta, que ela está na região lá, principalmente da diáfise. Se você pensar um osso longo, tá? Ele tem 2 extremidades, que são as epífises e a diáfise, que está no meio dele. Claro que isso aqui não é um osso, tá? Aqui eu tenho a mão, que tem vários ossos, o antebraço, que tem 2, e aqui na região do cotovelo, que é a continuação do antebraço. Mas eu teria uma parte aqui, que seria a epífise distal, a epífise proximal, porque está mais próxima, a epífise distal, e aqui a diáfise. Então, na diáfise, eu tenho simplesmente quem? Quando eu olho para ela, eu tenho ali uma estrutura chamada de substância compacta, é a principal estrutura ali. Nas epífises, eu tenho uma substância esponjosa, que ela resiste à compressão e tração. E eu tenho recobrindo esse osso periósteo, que eu tenho ali 2 lâminas, uma lâmina interna, uma lâmina externa, né? Lâmina interna, local de ativação de osteoblastos e osteoclastos. Osteoblastos produzindo matriz óssea, osteoclastos absorvendo matriz óssea. E eu tenho justamente ali a lâmina externa, que quando você olha para a lâmina externa, na lâmina externa é o ponto de fixação dessas estruturas. E você olha lá e você fala, esse osso, ele não se regenera, ele não surge novos ossos? Sim, ele está toda hora modificando, e para isso eu tenho justamente o estresse que vai ativar os osteoblastos. E aí aquela região do corpo que tem mais estresse, eu começo a ter mais proeminências. Por isso que você vê, quando você tem a parte da anatomia do sistema musculoesquelético, acidentes anatômicos, que são elevações, depressões ou aberturas, que servem para estudar essa estrutura, você percebe, de repente, o trocânter maior, naquela região você vai ver que tem mais músculos fazendo força ali. Isso faz com que aquela região aumente de tamanho. E aí você olha e fala assim, legal, mas todos os ossos são iguais? Não, eu tenho diferenciação dos ossos. Eu classifico os ossos como ossos longos, ossos curtos, ossos irregulares, ossos planos ou laminares. E eu tenho uma outra classificação que a gente chama de ossos pneumáticos ou ossos sesamoides. E aí você fala, legal, ossos longos. O que é um osso longo? Quando eu olho um osso longo, a característica desse osso longo é ele possuir o seu comprimento maior que a sua largura e que sua espessura. Então você olha, o osso longo ele tem um maior comprimento e a espessura dele e a largura dele é menor. Quando você olha para um osso curto, existe uma equivalência desses 3 componentes. Comprimento, largura e espessura. Eu não estou dizendo que é igual. Quando você olha um osso plano, esse osso plano, ele simplesmente você percebe que ele tem o comprimento e a largura predomina sobre a espessura. É como se você olhasse, não é um osso, porque a mão, como eu falei, não é, tem vários ossos. Mas pensa na mão, o comprimento e a espessura estão predominando sobre a largura. Então, é uma característica. Quando a gente olha isso para essa estrutura. Então, quando a gente fala desse sistema esquelético, a gente percebe que a todo momento há o quê? Há uma reformulação dele. Ele está se regenerando. O osso, ele, quando tem uma fratura, ele vai lá e a gente vai ter o período que ele vai estar se reconstruindo para justamente formar e ossidificar. É o processo de ossidificação. Você tem essa característica. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula. Verificando o aprendizado. 1. O osso passa por processos de remodelamento e reabsorção ao longo da vida, ou seja, a todo momento tecido ósseo velho está sendo degradado, e tecido ósseo jovem está sendo formado. As células que são responsáveis pela secreção e degradação de matriz celular óssea são, respectivamente, os osteócitos e os osteoclastos, os osteoblastos e osteoclastos, os osteoclastos e osteoblastos, os osteócitos e os osteoblastos, osteofitose e osteoblastos. Responder.
Comentário. 2. A osteogênese pode... Parabéns! A alternativa B está correta. A produção de matriz celular óssea é dada por células denominadas de osteoblastos. O sufixo blasto indica que origina algo. O osteoblasto, histologicamente falando, possui um núcleo, e as células estão sempre agrupadas. Já a degradação de matriz óssea é dada pelos osteoclastos. O sufixo clasto indica que é célula que degrada algo. 2. A osteogênese pode ocorrer de duas formas, através da ossificação intramembranosa ou da ossificação endocondral. A ossificação endocondral implica no surgimento de uma estrutura situada entre a diáfise e a epífise de um osso longo. Essa estrutura fornece o crescimento em comprimento de um osso até a idade adulta. Assinale a alternativa que nomeia corretamente essa estrutura. Disco epifisário. Metáfise. Medula óssea vermelha. Canal medular. Medula óssea amarela. Responder. Comentário. Parabéns! A alternativa A está correta. O disco epifisário é formado somente durante a ossificação endocondral. O comprimento total de um osso é dado graças a essa estrutura. Avalie este módulo.